Quem está conosco agora é Camila Xavier, que volta com informações sobre o ministro Flávio Dino, que deu explicações sobre a decisão que envolve o filho do presidente Lula, o Lulinha. Camila, o que disse o ministro? Boa tarde novamente, Neila. Ele falou o seguinte, que a decisão que ele havia tomado, vamos relembrar, há uns dias atrás, que cancelou a quebra do sigilo de Lulinha e também da Roberta Luxinger e outros requerimentos que foram aprovados pela CPMI do INSS, que essa decisão não se aplicava à convocação de testemunhas para a CPMI, de oitivas, de pessoas para prestarem seu testemunho, darem oitivas na CPMI. Isso porque ele explicou o seguinte, que a decisão que ele tomou nessa oportunidade se limitava a essa questão das quebras de sigilo bancário e fiscal. Isso porque aprovar requerimentos de quebra de sigilo de maneira agrupada, no atacado, como ele mesmo chamou, isso poderia ferir questões como a privacidade e que essa quebra de sigilo inclusive interfere na privacidade, no direito à intimidade das pessoas e por isso não poderia ser aprovada dessa maneira, de forma agrupada. Por isso ele tomou essa decisão, mas que isso não se aplica ao fato de a pessoa ir à CPMI e prestar um esclarecimento, por isso não se aplicava às convocações que foram aprovadas nessa mesma oportunidade. Lembrando, Neila, que foram aprovadas mais de 80 requerimentos nesse dia em que foi aprovada a quebra do sigilo fiscal e bancário de Lulinha. Então, o ministro Flávio Dino foi motivado, deu essa decisão motivado por um questionamento da defesa de Leila Pereira, presidente do Palmeiras e também da Crefisa, que foi chamada para prestar esclarecimentos à CPMI. Ela acabou não comparecendo na segunda-feira. Sua defesa levou esse questionamento para o Supremo Tribunal Federal para entender se essa decisão do ministro Flávio Dino de fato se aplicava também às convocações de testemunha, de oitivas, ou somente à questão das quebras de sigilo bancário e fiscal. O ministro Flávio Dino, então, se posicionou dessa maneira, disse que era um questionamento válido, que fazia sentido essa dúvida, mas esclareceu que, no caso da decisão que ele deu, não impedia que a CPMI convocasse as pessoas que tiveram esses requerimentos aprovados, os requerimentos que falavam sobre trazer pessoas para a CPMI, que isso não se aplicava. Então, todo mundo que foi convocado durante essa votação, que teve um requerimento de convocação aprovado durante essa votação, isso não vai ser anulado. Então, todas as pessoas devem, de fato, comparecer à CPMI, cada um com especificidade, né, Neila? Algumas pessoas são chamadas na condição de convidado, então podem comparecer ou não. Outras são convocadas, então têm a obrigação de comparecer à CPMI, mas todos esses requerimentos em relação à presença de pessoas lá na comissão para prestar esses esclarecimentos, isso tudo está mantido, afirmou o ministro Flávio Dino. Eu volto com você. Muito bem, Camila Xavier, direto do Palácio do Planalto, obrigada pelas informações. Felipe, eu não sei nem o que comentar quando eu vejo esse tipo de resposta do ministro, porque assim, a gente já sabe o que vai acontecer. Aí o ministro Dino diz o seguinte, não é porque eu disse que não vai poder quebrar o sigilo do Lulinha ou da Roberta Luxinger, ou seja, de quem for, que vocês não podem convocá-los ou convocar quem quer que seja ou convidar quem quer que seja para a CPMI. Mas, meu Deus, a gente está passando a semana inteira dizendo aqui, o presidente da CPMI veio aqui no contexto dizer que não está conseguindo ouvir ninguém, que o que tem de habeas corpus, que ele foi, inclusive ontem, o senador foi até o Supremo Tribunal Federal conversar com o ministro André Mendonça para questionar a quantidade de habeas corpus nas CPIs e CPMIs. Ele nem foi falar só sobre a CPMI do INSS, foi falar num contexto geral de que como é que o Congresso vai trabalhar dessa forma. E aí o ministro Flávio Dino me joga uma dessa, chega a dar a descrença. A mesma descrença que o senador estava anteontem falando com a gente. Porque de que adianta? Sim, vocês podem convocar, podem convidar quem vocês quiserem aí para a CPMI. Aí o outro ministro vai lá e dá um habeas corpus para que essa pessoa não seja convidada, convocada
ou que nem fale, assim como foi a Leila Pereira, que era para ter sido ouvida anteontem, ontem, hoje, e a gente nem sabe mais quando é que vai ser ouvida. Então, eu não sei nem mais o que comentar sobre esse assunto, Felipe. Não, mas é difícil realmente comentar sobre esse assunto, Neila. Você vê, por exemplo, que a decisão do Dino foi muito confusa, né? É um pouco de contextualização para os telespectadores, né? O que o Dino decidiu? Como a CPMI, né, do INSS resolveu decidir, né, o baseada, né, para o agrupamento, pegou os 86 requerimentos e resolveu aprovar os 86 requerimentos, e nesses requerimentos tinha tanto a quebra de sigilo bancário do Lula e da sua amiga, né, esqueci o nome agora, Luxinger, né, também tinha a convocação da Leila, e também tinha a convocação de outras pessoas, né. E quando entraram com a de segurança para impedir a quebra de sigilo bancário, né, e fiscal dessas pessoas, né, inclusive do Lulinha, ele falou o seguinte: opa, não posso autorizar que a CPMI, apesar de ser um órgão político, né, resolva votar e aprovar requerimentos para o agrupamento, né, colocar os 86 na mesma bacia e falar quem aqui é a favor ou contra, quem é a favor se mantenha com o braço esticado, né? Aprovado os 86 requerimentos. O Dino achou que isso é inconstitucional, se violaria o processo constitucional. Mas me fala, Neila, onde está na Constituição Federal que a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é um conselho político, não pode ter as regras políticas próprias? Não tem nada dizendo que, na Constituição Federal, que há a proibição de votar, né, por agrupamento. Pelo contrário, esse é o expediente de todas as CPIs, Aí, a Leila e outras pessoas pediram a extensão, né, da decisão do Dino para si também. Se não pode votar por agrupamento, e o meu caso eu fui convocada por agrupamento, né, por que eu tenho que ir para a CPI, então? Aí ele resolveu explicar e falar que a decisão dele só alcançaria, né, a questão relacionada com a quebra de sigilo bancário e fiscal, e que convocação de testemunhas ou de investigado, mesmo nesse agrupamento, né, de requerimento, continuaria válida. Ou seja, você vê mais uma vez que não tem multiplicação no que o Dino fez. Se pode para um, deveria poder para o outro também, né? Ou é proibido votar requerimento por agrupamento, ou é permitido votar por agrupamento. Então você vê, Neila, que a sociedade, aliás, a parcela da sociedade que vê que há uma proteção, né, do Dino em relação a algumas pessoas, né, não é tão absurdo assim, né? Por quê? Por que pode para um e não pode para outro, né? Então, Neila, assim, é difícil você comentar uma decisão do Dino como essa, porque não tem nenhum amparo constitucional e nenhum amparo legal. Pelo contrário, é mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal que é absurda, ilegal, inconstitucional e que arvora sobre uma competência do Poder Legislativo, né? E mais, Neila, na decisão dele, ele fala o seguinte, que não dá para o Poder Judiciário adentrar a decisão política. Poxa, olha a contradição. Olha a contradição. Politicamente, a CPI quer aprovar por agrupamento. Então, ou seja, tem contradição em termo, tem contradição clara. É absurdo atrás de absurdo que a gente vê por aí, Nila. E é a segunda vez que a gente acaba dando explicações sobre essa decisão do ministro Flávio Dino. Na primeira vez, a gente teve que dizer que abarcaria apenas a Roberta Luxinger. E agora a gente está tendo que dizer que abarca, que também não abarca a questão dos convites e convocações. Ou seja, você aí, presidente das CPIs e das CPMIs, podem convocar ou convidar quem vocês quiserem. Agora, só não se esqueçam que tem um André Mendonça no caminho para dar aí um habeas corpus depois. Então, é muito conveniente essa fala do ministro Flávio Dino. Conveniente e infeliz essa fala do ministro Flávio Dino. Mudando de assunto, para a gente arrematar nosso jornal,